Bem, pessoal, vamos lá, voltando aí, retornando 2024 e começando aí a nossa nova temporada de podcasts aqui do EVEX Educação Empresarial. Hoje, André tá de folga do podcast porque eu trouxe uma convidada muito especial e falei, não, hoje o podcast vai ser de mulheres e gostaria, de apresentar para vocês aqui a Renata Arruda, que está aqui com a gente. Renata, por favor, se presente. Um prazer estar aqui hoje, fico muito feliz de poder conviver com mulheres, que estão à frente de negócios, poder fazer essa troca e esse aprendizado é muito legal. Meu nome é Renata Arruda, sou especialista em marketing e entusiasta, estudante de inteligência artificial. Gosto muito da área e tenho implementado aí nos negócios, nas atividades que eu venho realizando. Bacana, seja muito bem-vinda ao EVEX Educação Empresarial. Gente, eu conheci a Renata em um dos grupos de networking que eu participo e creio que deve ser um dos que a Renata participa também, através de uma cliente nossa antiga, a Débora, da Letra Comunicação. Tanto a gente é cliente, aliás, a Débora acho que é cliente da gente há mais tempo, e faz aí um trabalho bacana pra gente também. E eu criei uma conexão muito bacana num evento que a Renata palestrou e ela fala de um tema que é muito interessante e mais do que interessante, eu falo muito importante para você que é empresário, para você que é empresária e que ainda não está muito ligado na área da inteligência artificial, né, Renata? É verdade, hoje faz toda a diferença, a gente precisa de estar antenado com os movimentos do mercado. E eu vejo muita oportunidade, independente do tamanho do negócio. Sim. Tem muitos empresários que às vezes por ter um negócio que está começando, ou tem uma característica de pequena empresa, pensa que isso não é possível para o negócio e ao contrário. E para grandes empresas também, é essencial porque é uma forma de você conseguir dar um passinho à frente, de fazer seu negócio desenvolver cada vez mais rápido. E não é tão difícil. Cada vez está ficando mais fácil, inclusive, de trabalhar a inteligência artificial e de utilizar ao favor dos negócios, das empresas. Isso que você está falando é interessante. Ontem eu tive uma reunião com um grande empresário, cliente nosso que também já fez alguns projetos e foi interessante porque a gente foi tratar de assuntos totalmente diferentes. E aí eu falei com ele, sobre até um treinamento que eu fiz e ele falou assim, nossa, eu não sei nada ainda, ChatGPT, eu falei... Todo mundo acha que inteligência artificial é entrar no ChatGPT, fazer ali uma pergunta, o ChatGPT responde e ponto, Renata, você que é especialista aí nessa área, principalmente com foco, em marketing, conta pra gente um pouquinho, o que é essa inteligência artificial e o que ela tá trazendo aí, para o empresário, para a empresária, dentro aí do que está acontecendo no mercado. É isso. A inteligência artificial está presente há muitos anos, Desde décadas atrás a gente já via filmes que retratavam, às vezes parecia distante, mas na realidade já estava presente em ferramentas que a gente utilizava e nem sabia, Eu fiz em 2016 um curso de Machine Learning, que era uma forma, de inteligência artificial, era muito complexo, e aí que está a diferença. Antes era difícil e quase inacessível para quem não tinha, isso dentro do currículo, das atividades diárias. Hoje, com o advento do ChatGPT, ficou fácil e acessível, mas está presente em diversas ferramentas, em diversas ações que a gente realiza no dia a dia, dentro da internet mesmo. Você faz uma busca, entra numa ferramenta, entra no sistema, e está ali a inteligência artificial, porque são sistemas que são organizados, e treinados para poder pegar a base de dados e aprender através dela. E ele vai aprendendo e cada vez aprendendo mais através dessa base de dados e gerando respostas. Respostas que podem te ajudar em diversos setores, diversas áreas, de diversas formas. Então, é algo muito importante e essencial para a atualidade e essencial para o futuro. É presente e futuro. Então, assim, você precisa ter esse olhar no seu presente para conquistar um futuro que você vai conseguir ter um diferencial competitivo, E não ficar aí perdido e pensando por que o meu negócio não prosperou. Certo. E isso que você falou é muito importante, porque a gente que trabalha com mentoria para pequenos e médios empresários, na parte de conselho empresarial, que eu já faço parte aí há uns 3 anos que eu me certifiquei conselheira, e atuando com algumas empresas num grupo até fora de São Paulo. Então, assim, já é um assunto
que nesse tempo aí de 3 para 4 anos eu já tinha visto falar muito, as empresas, né, um pouco maiores, mais preparadas, já trabalhando isso, trazendo o tema, né, junto com o tema da transformação digital dentro dos negócios. E muitas vezes o pequeno empresário, ele vê falar dessas novidades e acha que não é para ele, né? E é o contrário. Eu tenho uma coluna na Folha de Sabará, que é a minha cidade natal, e a gente fala muito para esse pequeno empreendedor. Às vezes você é um microempreendedor e você já pode utilizar a inteligência artificial e não somente com o ChatGPT. Sim. Porque para o seu negócio prosperar, você vai ter que ter diferencial. E muitas vezes é através da inteligência artificial que você vai conseguir essa eficiência para poder se diferenciar, para poder gerar receita, para poder se antecipar no mercado. E então é para todos, independente, basta você querer, né? Sim. Você se preparar, você buscar referências, né? Porque acima de tudo, Valério, o que eu penso, que eu acho que é importante a gente frisar para todo mundo, inteligência artificial é sensacional, a resposta que ela pode te dar ajuda, mas é sobre pessoas antes de qualquer coisa. Então, sim, você precisa de entender que a sua inteligência é importante. Sim. E se você não tem os recursos necessários, você vai precisar de procurar, de buscar orientação para que isso aconteça. E um pequeno empreendedor pode fazer isso, pode fazer através da internet, pode fazer às vezes com uma pequena consultoria, sim, mas ele consegue usar esses recursos para poder mudar o jogo do negócio dele. Certo, bacana. E, gente, antes aqui da gente começar, né, efetivamente, a gravação do podcast, eu e Renata, a gente estava conversando e ela estava contando, né, da jornada dela até chegar, né, nessa parte do marketing com o uso da inteligência artificial, que pelo que eu entendi é o que você faz, né, mais forte dentro, né, do seu trabalho. Hoje em dia, né, nesse momento, eu estou à frente da diretoria de marketing da Roy Lab, que é uma agência de marketing 360, na qual eu trabalho o marketing orientado para o inbound marketing, para gestão de CRM e para tráfego pago. Tudo isso envolve inteligência artificial. Sim. Então, eu não consigo hoje fazer uma jornada de comunicação utilizando o digital sem usar recursos da inteligência artificial, seja através de uma ferramenta. Então, a gente usa ferramentas de gestão de CRM, como RD Station, HubSpot, que depois eu posso explicar melhor à frente o que significa. Até mesmo a gestão do tráfego pago, que a gente trabalha o Google, Ads, o Meta, que é o antigo Facebook. Tudo isso impacta. E na operação, no dia a dia, se você não implementa, né, a sua agência não consegue atender o mercado. Então é algo que a gente precisa se antecipar, até porque quando você trabalha com comunicação, com publicidade, se você não tiver antenado com os movimentos do mercado, você não consegue oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente, né? Você precisa ter esses insights até para ajudá-lo. Eu falo que a nossa missão, acima de tudo, é de educar. Né? Então a gente precisa de aprender rápido para poder conseguir ajudar o cliente, né, a se posicionar no mercado. E eu trouxe para mim, né, que esse estudo aprofundado da inteligência artificial é um diferencial que eu como profissional posso ter, né, que a empresa na qual eu atuo pode ter, para a gente conseguir apoiar esses clientes e fazer eles crescerem, atingir o objetivo deles. Então por isso a gente está muito antenado com a inovação, muito focado nisso, né, em como implementar da melhor forma e como usar esses recursos a favor de todo mundo que está aí dentro do nosso ecossistema. Bacana. E é interessante, né? Você falando muito dessa parte da comunicação, mas é importante, pessoal, a gente estar muito ligado, a gente que é empresário, que é empreendedor, que a inteligência artificial, ela pode estar ajudando você e o seu negócio em diversas frentes, né? Em diversas. Eu, em uma das minhas empresas, a gente tem trabalhado, assim, bastante com isso. E aí, às vezes a gente vê até dentro da própria equipe, as pessoas às vezes assim preocupadas, né? Tipo assim, nossa, tá colocando isso aqui, como vai ficar meu emprego, né? O meu trabalho, o que continua existindo, o que não, porque realmente uma inteligência artificial bem trabalhada e da maneira correta não quer dizer que você muitas vezes vai demitir a pessoa, mas vai ajudar muito ali na produtividade. Não tô aqui falando que não pode acontecer, porque pode também. Porque ela está aí para poder substituir e as pessoas muitas vezes vão ter que se reinventar dentro do próprio negócio. Isso aqui é o detalhe, né? Até lá na palestra na qual a gente se conheceu, a gente levou muito essa discussão. Você substituída? Depende da sua postura diante do mercado, diante, né, do que hoje o mercado pede. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem tanta informação. Sim.
Que às vezes você foca numa situação, num determinado, né, aprendizado, mas o mercado está precisando de outras habilidades. E aí, se você não entende, não fica antenado para isso, você perde seu espaço. Agora, se você é um profissional independente da área que seja, né, que presta atenção para a necessidade do mercado, que busca estudar, que busca se aperfeiçoar, dificilmente vai perder espaço. Ao contrário, vai aumentar sua capacidade de produtividade, né, vai potencializar o seu conhecimento. E um profissional liberal ou um profissional que é PJ, prestador de serviço, às vezes consegue até ter mais tempo para poder viver outras vertentes da vida, né? Porque vai reduzir o tempo de produção. E você dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, consegue também ser muito mais ágil, ter entregas de resultados diferenciados e encantar, né, os seus gestores, o mercado. Então, como a gente usa a favor o que está acontecendo no momento, né? Não dá pra gente fechar os olhos e pensar, não quero saber disso, nossa, isso é muito trabalhoso, eu não vou conseguir aprender, né? A gente depende muito de como que a gente se posiciona, da nossa mentalidade. Isso para tudo, né? Não só ligado à inteligência artificial, mas sempre foi assim. A gente vê que as pessoas, né, sejam elas empresárias ou sejam, né, funcionários, sempre vai destacar aquela pessoa que está em busca ali do novo. Com certeza. E eu acho que o que é bacana é que a inteligência artificial muitas vezes pode tirar a pessoa ali daquele trabalho repetitivo às vezes e para ela poder ter tempo para poder pensar, gerar mais resultado para o negócio do que muitas vezes fazer, né, uma tarefa repetitiva. Com certeza. Um exemplo, né, muito claro é a parte de RH. Sim. Quem faz contratação ou quem trabalha diretamente com o RH sabe o trabalho que é fazer a gestão de currículo. Dependendo da área ou da empresa, é uma demanda gigante, né? Muitos currículos para poder avaliar, e aí você tem vários problemas. Você pode deixar de ver as coisas certas no currículo, porque você tem que fazer isso com uma agilidade grande e perder potenciais, né, candidatos. Você pode perder muito tempo nessa leitura e acabar demorando para fazer uma boa contratação e até perdendo o candidato, porque tá tudo tão rápido, tudo muito rápido, não chama rápido pro processo, as pessoas vão embora, Sim. entre outras coisas. E aí você consegue usar uma ferramenta de inteligência artificial que faz a leitura de todos esses currículos, mapeia ali o que são as características da sua vaga, da sua empresa, de uma forma rápida, assertiva, e você tem tempo de fazer um melhor processo com o candidato, de pensar coisas estratégicas para dentro da empresa, da sua gestão de RH, faz toda a diferença, né? A gente tem diversas ferramentas do mercado, existem ferramentas pagas, existem ferramentas gratuitas, né? E que facilita muito para o gestor. Então, assim, cada profissional na área que lhe cabe consegue buscar esses recursos para poder aperfeiçoar e entregar um pouco mais, sabe? Bacana. Agora me fala um pouco assim, né? Você tá num segmento, igual você falou, né? De agência, onde o foco, né, grande é muito ali para os clientes, trabalhar a parte de marketing, de vendas, do posicionamento. O que a inteligência artificial tem feito assim de diferente para poder ajudar o empresário a melhorar a venda, melhorar esse marketing, né, do dia a dia ali do negócio dele? Então, dentro, né, principalmente falando em vendas, em atendimento, tem um dado que é muito importante, que vira o jogo, faz a diferença na hora de você conquistar o seu cliente, que é o tempo médio de resposta. Essa métrica, ela tem todo um diferencial. Se você demora a responder um lead, que às vezes entra em contato, seja ele via um formulário que preenche na internet, ou até mesmo uma ligação que ele vai fazer e você vai atender e falar que vai ligar depois, se você traz isso para o digital, se você cria uma jornada bacana e você encurta seu tempo médio de resposta, você pega a pessoa na hora que ela tá com o coração quentinho, desejando, né, querendo, o produto ou serviço que você está oferecendo. E a inteligência artificial, ela ajuda muito nisso. Então, através de chatbots, né, que você pode implementar, a pessoa pode entrar em contato e na hora mesmo obter a resposta. Respostas padronizadas, personalizadas, de acordo com a necessidade do seu público, com a linguagem que ele fala. Então, deixa tudo muito mais natural, tudo mais real. E você consegue obter isso via chat, via WhatsApp, até mesmo ligações, de formas, né, que você facilita e encurta esse tempo. Então, você consegue colocar ele dentro da sua jornada de vendas mais rápido e ele se sente atendido. Tem uma ferramenta muito utilizada hoje que chama ManyChat, que ela é excelente para fazer essa gestão, e existem outras pagas. O ManyChat também tem a versão, né, paga, e que você pode implementar de forma simples,
rápida, né? E você pode usar, por exemplo, o ChatGPT para pensar em formas de criar esses diálogos que vão ser mais assertivos, que vão ter essa linguagem mais próxima e virar o jogo do seu negócio e vender e envolver e trazer seu cliente para perto de forma mais rápida. E isso é só um dos recursos. Então, assim, tem muitas facilidades que a gente pode gerar, né, com a implementação de inteligência artificial. Bacana, você está falando dessa questão aí, né, dos robôs, né, para atendimento. E eu fico vendo, eu tenho filhos aí, né, na faixa de 20 e poucos anos, que eu vejo, eles amam, porque, né, a minha geração, eu não mais, porque como eu estou aí também ligada no uso da tecnologia, ao contrário, eu não sou uma pessoa, tá, que tem facilidade, nem muita curiosidade com tecnologia, mas uso e vejo que ela facilita, mas é uma geração que já está totalmente propensa, né, a esse atendimento virtual, vamos dizer. E que não sabe se relacionar com atendimentos diferentes, mas então, assim, se você principalmente... Se tiver que fazer uma ligação telefônica, nem pensar. Justamente, se você tem esse público jovem e não consegue se antecipar e implementar, na verdade nem se antecipar, né? Se atualizar, você com certeza não vai conseguir atingir uma boa fatia aí de mercado, né? Vamos pensar nos bancos, o tanto que era difícil, né? O tempo que se era perdido para poder ter um atendimento bancário. E hoje, né? Só de não precisar de ir, né? Você não precisa de ir na agência. O atendimento já foi estendido para muito mais tempo do que era antes, então através de chat você consegue ter retornos muito mais rápidos, principalmente nos digitais, né, nos bancos digitais, e facilita muito a sua vida. Resolve praticamente tudo hoje, né? Tudo, né? Tem banco que não tem mais presencial. Não tem nem gerente mais. Né? Então assim, a vida ficou mais fácil pro cliente e ficou mais fácil também pro empresário, né? Basta a gente saber usar os caminhos certos, buscar, né, esse conhecimento. E isso é interessante, né? Ontem, na hora do almoço, eu e André saímos para almoçar e eu tava com um sapato para poder despregou mesmo o salto. Aí eu falei com o André, vamos almoçar ali que eu já vou passar. Aí o André passou e aí ele veio no carro e falou assim, você tem R$10? Por quê? Falar nisso, eu tenho até que buscar hoje. Foi o que eu lembrei. Aí ele falou assim, não, porque o sapato ele vai ficar R$20 o conserto e ele quer R$10 de sinal. Aí eu falei assim, não, dinheiro, né? Eu peguei e falei assim, eu acho que eu tenho. Eu abri minha carteira, eu tinha exatamente os R$10, né, pra poder deixar. E eu falei assim, gente, dinheiro, assim, é uma coisa que a gente não vê na mão mais, né? Tá escasso, a gente quase não vê. E quando você precisa, eu já tive situações também, por exemplo, você vai estacionar o carro, aí você quer dar um dinheiro ali pra pessoa... Não tem. Mas aí o pessoal já tá antenado, né? Feito Pix, passa cartão. Já tem até maquininha. Aproximação aqui tá fácil. Sim. E é isso, né? É aquela coisa. Se a pessoa não se atualiza, por exemplo, o sapateiro, né? Que tava consertando seu sapato. Se ele não tiver o Pix, pode ser que ele perca oportunidades. Com certeza. E quem tiver mais à frente ali, tiver esse recurso, você vai utilizar. Então, assim, é importante a gente se atualizar, seja pequeno, seja grande, seja uma prestação de serviço ali, que é mais artesanal, mas que precisa de ter meios de pagamento que sejam fáceis para o seu cliente poder consumir, ou meios, né, que o seu cliente possa conhecer seu produto e serviço. De alguma forma, a gente está em contato com a inteligência artificial, a gente está em contato com a inovação e não dá mais para deixar passar despercebido e, isso não é para mim. E a gente tem casos, né, de grandes empresas que lá atrás perderam espaço porque não prestaram atenção no momento. Ou até viram os movimentos que estavam acontecendo e pensaram, isso não me atinge, isso não é comigo. Né? Um exemplo clássico é da Kodak. Que era uma grande do mercado, que viu os movimentos acontecendo, pensou que era forte o suficiente. As máquinas digitais, né? E acabaram não olhando para isso. Se reinventaram depois, mas perderam uma grande fatia de mercado porque não prestaram atenção para o movimento da atualidade. Então, assim, o que diferencia, né, o mercado, o empresário, o profissional, é essa vontade. Essa vontade de querer aprender, de estar aqui escutando um podcast, de estar buscando essas referências, né, para poder se atualizar. Certo. E olha só, dentro, né, a gente falou um pouco aqui, eu gosto sempre de falar das diversas áreas de um negócio. Então, a gente acabou falando aqui um pouco dessa parte
do recursos humanos, que você, né, comentou aí da questão dos currículos, mas tem várias outras coisas, outros movimentos, né, que eu vejo na minha empresa mesmo, o tempo todo a gente está buscando atualizar, e a gente já está lá desenvolvendo treinamentos através de inteligência artificial, que foi até no dia da palestra, eu mostrei o inicinho, né, a gente já tem lá, dentro do departamento de compras, robô realizando compra direto na indústria, sem a intervenção de um comprador, vamos dizer. Nós temos ali o comprador, temos, porque toda essa inteligência por trás tem que vir da análise dele, né? Do sistema, mas que já reduz bastante o tempo e o próprio comprador fica mais... nossa, fugiu a palavra aqui, com o tempo dele, né? Mais para quê? Para estratégia de venda, para poder estar mais no ponto de venda, tá percebendo aquilo ali, do que estar efetivamente ali fazendo conta, né? E compra. Então, assim, empresário precisa de estar realmente antenado nessas mudanças que vêm acontecendo. Você contou aí, né? O caso da Kodak, a gente teve vários casos, né? De empresas que não foram para frente, tipo Xerox, né? Também. E muitas vezes eu ainda escuto, Renata, o empresário às vezes fala assim, mas como que vai ser isso, entendeu? Não é possível, porque não tem mais aquele contato, né, da pessoa, isso vai voltar, isso não vai para frente. Isso aí é ilusão. É uma ilusão, não tem como mais, né, e andar para trás. É igual aconteceu com o telefone. Existiu uma época, eu sou da época que nem todo mundo tinha telefone fixo em casa. Hoje em dia não se tem mais telefone fixo, mas o celular tá ali do seu lado. Você abre seu computador, a pessoa consegue te contactar, então não tem como mais ir para trás ou paralisar nesse momento, né? A partir do momento que existe essa inteligência e ela vai reaprendendo e reaprendendo e todo mundo vai utilizando esses recursos, se você não optar e olhar para isso, você vai perder espaço. E uma coisa que é importante a gente falar, como a gente já disse anteriormente, como que eu uso isso ao meu favor. Né? Como que eu treino a minha equipe, eu treino o meu time, como que eu olho para a necessidade do meu cliente e penso, hoje, na minha operação, com os gastos que eu tenho, com o cliente ideal que eu preciso de captar, o que eu vou usar de recurso da inteligência artificial para poder otimizar e facilitar a atração desse público? Ou como que eu vou economizar? Né? Porque eu vou conseguir gerar mais, economizar mais para gerar receita, ou para poder investir dentro do meu negócio. E a inteligência artificial ela pode navegar aí nessas diversas questões, né? E também ter esse olhar clínico para a sua empresa, né? Vou implementar, de repente vou fazer uma mega transformação digital. A gente sabe que não, né? Transformação digital, inclusive, é algo que demora. Não é tão simples, né? É uma coisa que você vira a chave, né? Do dia pro outro. Justamente. Demora, depende de muitas questões, de vários fatores, mas se hoje eu tenho uma área que é muito problemática, e aí tem um exemplo da área de logística, por exemplo, né? Que tem muitos empresários que trabalham com logística, seja de transporte. Será que isso está me prejudicando? Eu tenho uma dificuldade de criar uma rota. A inteligência artificial tem recursos, tem ferramentas que fazem isso. Eu tenho dificuldade de fazer apresentação comercial. Tem inteligência artificial que vai te ajudar. Tem ferramentas, né, que você pode contratar, que você vai trazer ali as informações que você precisa e ela vai te ajudar com o desenvolvimento do conteúdo, com layouts assertivos, de forma rápida, né? Inclusive, tem uma inteligência artificial muito legal para edição de podcast. Então, você paga a ferramenta e ela vai ali, pega e vê quais são os pontos chaves naqueles momentos que ela sabe que vai dar um corte legal e faz os cortes. Já faz os cortes. A e gente você, usa, tá? Tá vendo? A gente já usa aqui. Com certeza. Para fazer os cortes, para usar nas redes sociais, né? É isso aí. Como você disse, né? Vocês já estão antenados, vocês estão usando a inteligência artificial para fazer apresentação para treinamento, né? Muitas empresas demandam de muitos treinamentos. Treinamentos que tem muita entrada de novos profissionais, então precisam ser recorrentes. Custa caro você ter aquele profissional toda hora parando para fazer treinamento. Ficar ali repetindo, acaba muitas vezes desmotivando também o próprio profissional. Com certeza. Porque imagina, em grandes empresas onde tem, né, uma grande rotatividade, pessoas começando, sei lá, diariamente, semanalmente, a pessoa está ali dando aquele treinamento, muitas vezes para ela vai ficando maçante, vai ficando até
cansativo, ela perde até a energia para poder passar para o restante da equipe. E tudo muda muito rápido hoje em Sim. dia. Então, às vezes, por exemplo, mas é só você gravar o treinamento. Aí você gravou o treinamento, dá 2 semanas, aí agora tem que mudar esse detalhe aqui. Aí tem que mudar esse aqui. E aí você tá ali usando o tempo do seu profissional que poderia estar trabalhando com outra coisa, fazendo coisas diferentes. Aí você vai lá e usa a inteligência artificial, precisou de mudar alguma coisa, você vai lá e consegue fazer essa alteração. E você flui mais rápido, você economiza, né? E otimiza seu tempo de trabalho. Então, são recursos valiosos que fazem toda a diferença, né? Pra você conseguir se posicionar no mercado. Foi no final foi em novembro, final de novembro. Pra mim, a inteligência artificial que eu conhecia até então era ChatGPT mesmo, né? É lógico que eu sabia que existiam outras coisas. O André, durante 20 anos, ele foi um sócio investidor em uma empresa que já fazia análise de crédito com uso de inteligência artificial. Um dos sócios dele era, né, pós-doutorado nessa área, na França. Então, assim, já tinha toda uma estratégia por trás. E num determinado momento, essa empresa hoje não existe mais, porque a turma era muito acadêmica, os sócios, e resolveram ir estudar. E isso já tem uns 20 anos atrás, não tinha toda essa facilidade de internet que tem hoje. Então eles resolveram descontinuar a empresa. Eu brinco com ele que eu não ia estar aqui agora não, porque eu tenho certeza que ele ia estar milionário e eu ia estar na beirada da praia. Aproveitando só, né? Mas brincando, tem muitas coisas. E assim, o que me encantou foi de ver todas as possibilidades que eu, enquanto empresário, algumas coisas a gente já estava usando aqui, porque o André é muito mais antenado que eu nessa área, igual você deu aí o exemplo, né? Da ferramenta para poder fazer cortes de podcast, a gente já usava, para poder escrever também muitas coisas, mas as análises, né, que eu fui ver lá, que tem ferramenta, você coloca lá a sua planilha de DRE, igual a gente trabalha isso muito aqui com os empresários, e ele te ajuda demais nessas análises, né? Faz todo... E muda a realidade da empresa, né? Sim. Você pode usar Power BI, que tem inteligência artificial. Você pode... O próprio ChatGPT, você pode colocar ele dentro da planilha, né? Para que ele faça os comandos e você faça a análise da planilha, né? Existem... o próprio Google também tem a ferramenta do Google que você consegue trazer planilha para fazer dashboard, para poder desenvolver suas leituras. Então, assim, são muitos recursos que mudam o jogo. É muito diferente você, como empresário, ter que pegar uma base gigante de dados e ficar ali e ficar olhando para aquilo, ou pegando, fazendo planilha Excel, fórmula, e você conseguir pegar essas planilhas, trazer ela para um ambiente que tem uma facilidade, um visual mais fácil. Onde que você vai olhar para os dados corretos de forma, né, estratégica, rápida, assertiva, e usar a inteligência artificial para isso acelera a sua decisão de negócio. Né? Acelera. A tomada de decisão, né, muitas vezes uma decisão que você toma mais rápido pode mudar o jogo do seu negócio. Totalmente, né? Totalmente. A gente faz muito a parte do digital, então essa captação de lead via formulário, criando uma jornada, né? Às vezes uma jornada inbound, e ferramentas como RD Station, HubSpot, todas trazem pra gente dados assim essenciais de uma gestão gigante. Às vezes você tem 100 mil leads ali e você consegue analisar rápido, ver decisões estratégicas que você precisa tomar, e a própria ferramenta dentro dela, para os times de marketing, já tem recursos que facilitam na hora de construir um conteúdo, de construir um texto, de trazer formatos que são mais atrativos para o público específico. Tudo isso acelera muito, né? Eu estava comentando com o pessoal do meu time ontem que a gente precisa perceber assim, alguns detalhes. A inteligência artificial está ajudando muito, porque a gente está ganhando muito tempo. Muito tempo. É muito tempo. E aí, como eu disse o exemplo da menina mais cedo, né? Usa esse tempo para aprender mais. Né? Vai agregando isso ao seu conhecimento. Claro. Porque você vai ali, você é um designer e você consegue usar, até o Bing tem uma inteligência artificial muito boa para poder criar imagem. Então não precisa de ser algo muito diferente, de ser um grande designer para você criar uma imagem muito legal hoje. Mas você consegue ter tempo para entender que tipo de imagem que é atrativa para o meu público, como que eu posso ser mais estratégico, como que eu posso usar uma imagem legal. Uma ferramenta muito bacana que pode ajudar o pequeno empreendedor também, até nessa parte de fazer a parte visual
da comunicação, do marketing da empresa dele, é uma ferramenta que eu amo, está há muito tempo no mercado, mas está cada vez mais bem direcionado com a inteligência artificial, que é o Canva. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Sim, a gente usa aqui. Você consegue fazer tudo. Faz tudo. Né? Então, assim, você tem muitas facilidades hoje. Não precisa de ter o profissional técnico, mas precisa de buscar um profissional que tenha uma noção, que tenha um entendimento, que queira aprender cada vez mais, porque não adianta eu fazer um conteúdo, um texto ou uma análise, né? Igual você falou do seu comprador. Sim. Se eu não tiver um mínimo de referência por trás, eu não vou conseguir olhar para os dados corretos, fazer a escolha certa. Sim. Uma outra área que a gente também aplicou e foi muito bacana, porque uma das minhas empresas é na área do varejo, né? Tem 35 anos. E aí é uma empresa assim que a gente, quando começou, não tinha nem computador, né? Eu brinco, não denunciando tanto minha idade, né, Renata? Mas eu sou da época do blocão de pedido mesmo, controle de estoque em fichário. Muita gente, eu creio que até você não sabe nem o que é isso. Alguns eu sei sim. Então, foi tudo muito rápido, né, que aconteceu. Igual hoje a minha empresa, o tamanho que ela é, ela não conseguiria funcionar sem o uso tanto de tecnologia quanto também disso. E uma das implementações que a gente fez e que está ajudando bastante, até porque também com a inteligência artificial e ela bem formatada, bem ajustada ali, você também diminui muito a questão de erros, né? Então hoje a gente já usa os robôs para entrada de nota de produtos, de mercadoria, então isso também é muito bacana. E uma das coisas que eu queria falar aqui, chamar a atenção, que você foi falando aí de várias ferramentas, principalmente para a área, né, do marketing, mas tem muitas ferramentas para a área do varejo, né, que é onde eu domino também. Todas as ferramentas estão aí soltando novas versões com o uso da inteligência artificial também já junto, né? Então isso é uma coisa que o empresário também precisa de estar muito atento, porque o tempo todo, né, a gente está buscando coisas novas, está buscando novas ferramentas, seja aí, né, para a parte de atendimento ao cliente, para a gestão de estoque, para o que for. Mas tem que estar muito atento na hora de contratar uma coisa nova, se ela já está preparada, né? Com certeza. Tem um cliente que eu atendo e que ele atende, né, varejo, e uma das tecnologias dele, que envolve inteligência artificial, é fazer essa gestão de estoque do cliente, é conseguir evitar desperdício, então para a área de hortifruti, que é uma área perecível, né? Sim. E se você não souber fazer essa gestão de uma forma assertiva, você vai gastar, vai perder e não é legal. E aí, essa inteligência artificial que ele gerencia já consegue fazer essas análises, fazer essas movimentações de estoque, garantir que a logística aconteça, que o produto saia lá do campo e chegue fresquinho aqui, que tenha substituição em tempo hábil, e isso faz toda a diferença para o negócio. É uma economia gigante. Você economiza, você tem um produto de maior qualidade na ponta ali para o seu cliente, né? E muda o jogo, porque se tiver o seu concorrente ali do lado que não conseguiu fazer aquilo, o cliente vai passar a querer consumir de você, né? Eu trabalhei muitos anos com varejo, com essa visão de marketing, né? E tinha uma ferramenta que a gente conheceu tem pouco tempo, mas já tem a mais, e ela está se atualizando cada vez mais com a inteligência artificial, que é para monitorar a quantidade de pessoas que entram no ponto de venda. Sim. E isso faz muita diferença na hora da gente fazer as análises, da gente entender as campanhas, do que funcionou, o que não funcionou, das datas certas que você pode investir para poder fazer um marketing melhor. E então, são ferramentas que fazem a diferença, que te ajudam a ganhar mais dinheiro, a economizar se for necessário, a acelerar a sua operação. É muito legal. Não, e isso é muito que você tá falando, né? É engraçado, porque a gente vai puxando a memória, né? E como eu tenho um negócio que eu comecei bem nova e tem 35 anos, a gente media isso via roleta. Entendeu? Cada cliente que entrava, a roleta ali ia contando, olha só. A evolução, né, disso, como foi. E até porque às vezes não dá pra você colocar uma roleta, até porque a experiência hoje faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O cliente, independente do segmento, ele quer ter uma experiência sensacional. E aí você precisa de usar recursos que não vão impactar essa experiência dele, né? E é muito legal, porque, por exemplo, com essa ferramenta a gente conseguia entender, né, quais os melhores pontos. Né? Por que um ponto funcionava super bem, me dava um retorno até outro dia, agora mudou, o que tá acontecendo?
fazendo, né? Você ter essa atenção, você consegue cuidar do seu cliente, entender quais são as necessidades dele, faz toda a diferença. Eu assim, né, eu tô lembrando e eu acho bom falar disso para as pessoas verem realmente a evolução, né, das coisas, como caminharam, né? Eu tô falando muito de 35 anos para cá, que é o meu tempo, né, de empresário. Eu lembro para poder, por exemplo, abrir uma loja vamos pegar um McDonald's, né, que é de food service dos maiores. O pessoal fazia contagem de carro e de pedestre na rua com contador. Tipo assim, passou um pedestre, passou dois. Olha só, hoje a gente tem, né, sensor de presença, né? Passou ali, já tá contando, né? E até eu tô falando longe. Assim, porque não é tão longe também, não. Dessa distância aconteceu muita coisa e é sensacional, mas eu abri um e-commerce quando foi o quê? Em 2017, por aí, e eu tinha dificuldade de fazer gestão de estoque. Então, assim, eu não tinha o conhecimento necessário, estava abrindo ali, estava aventurando e aprendendo. As plataformas ainda não tinham recursos tão integrados, recursos com a inteligência artificial que a gente tem hoje. Sim. E isso foi uma coisa que prejudicou muito o meu negócio. Com certeza. Que eu acredito que se fosse hoje em dia, com os recursos que a gente tem, seria muito diferente, né? Então, essa oportunidade mesmo, né? Sim. Muitas vezes a gente fica, mas o momento atual é problemático por conta disso, é problemático por conta daquilo, mas e os benefícios? E as coisas boas que a gente pode utilizar, né? Então, é muito a gente ter esse olhar mesmo, de aproveitar o recurso que a gente tem disponível e usar ele da melhor forma. Hoje, a inteligência artificial é um desses recursos que está acessível para todo mundo e que a gente pode utilizar tendo esse olhar clínico da necessidade do negócio, do momento que ele está. Sim, e eu falo assim, a gente precisa estar muito atento, né? Porque voltando para essa evolução até agora, mas as coisas estão se desenvolvendo muito rapidamente. E se eu demoro a entrar, daqui 1 ano, como que as coisas já, com certeza, vão estar muito mais evoluídas. E eu falo que muitas vezes a gente não tem nem ideia de onde vai chegar, né? Não tem. E assim, vai chegar muito longe. Sim. Né? Se a gente for pensar que, falando do ChatGPT, que foi um marco, né? Nessa mudança, nessa acessibilidade, quando ele foi lançado para agora, para as novas versões, já triplicou, quadriplicou a capacidade dele de aprendizado. Então, a versão paga, ela te dá recursos que era inimaginável até pouco tempo atrás. Sim. E isso impacta em todas as outras ferramentas de inteligência artificial, né? Sim. A gente tem várias diferentes, né? Igual eu te falei do Machine Learning, e tem o ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa, que tem essa facilidade de responder as coisas que a gente pergunta, né? De analisar os dados e dar resposta. Mas, como a gente falou, tem diversas ferramentas, várias implementações usadas em todas as áreas, que facilitam muito a nossa vida. Sim. E que se a gente não se atentar, a gente fica para trás. E ninguém quer ficar para trás. O empresário muito menos, né? Muito menos. Ontem eu comentei, né, no início aqui do podcast de um cliente que a gente estava. E aí eu brinquei com ele, né, porque tem a Luzia, né, do WhatsApp, não sei. E aí eu não uso. E aí lembrei, porque no treinamento eu tinha colocado e tudo. Aí eu falei com ele, mas tem, né, falando de ferramentas, você conversa, quer ver? Deixa eu achar aqui. E aí a gente começou a brincar, porque ele começou a rir e falou, gente, não é possível. E eu brinquei com a Luzinha fazendo pergunta, e ela vem lá ouvindo, vem te dando uma resposta. É lógico que você vê que são respostas que vêm, né, de todo um contexto já elaborado. Mas eu brinquei com ela, falei assim, se eu vou vender coco na praia, é um bom negócio? E ela responde, né? E aí ele pegou e falou assim, fala que você tá estressada e tal. E ela veio me dando um monte de coisa. Ele, seja mais radical, fala que você vai matar o seu chefe. Eu fui falando e ele rindo. E a gente foi brincando mesmo. E ela, nossa, não precisa chegar nesse ponto. E aí eu brinquei. Eu falei assim, olha só, como que a gente precisa, nessa brincadeira, repensar todos os nossos negócios, porque isso a gente sabe, a gente vê aí todo dia na mídia, que tem várias profissões que vão deixar de existir, vão vir novas profissões, mas aquilo que eu tenho hoje como negócio, eu preciso de começar a ter atenção, né? Eu brinquei, eu falei com ele, dependendo da pessoa, ela não precisa nem do psicólogo mais, entendeu? Porque ela vai conseguir conversar aqui e ter quem ou escreva, ou venha, né, um áudio, um psicólogo virtual.
E né? tem já, né? Já existem, né? E é aquela questão mesmo de como que você vai se reinventar. Né? E cada negócio tem possibilidade de reinventar. E até uma grande característica de empresário, que se fala muito em startup, né? Que é pivotar, mas qualquer empresário pode pivotar. Se for necessário para a sobrevivência do seu negócio, para desenvolver o seu legado, por que não? Né? Claro. Então nada melhor do que a gente estar atento, porque tudo pode mudar. Então hoje eu presto um serviço maravilhoso, né, de entregar gás. Sim. Se eu não começar a usar a eficiência para fazer a gestão dos leads que eu tenho, né, das pessoas que fazem os pedidos, entregar em tempo hábil. Olha só como que a Amazon revolucionou a entrega, né, no mundo inteiro. Né? Se eu não fico atenta para essas coisas, de repente chega ali, eu não consigo mais porque amanhã ninguém nem quer. Porque tá todo mundo, falando num exemplo básico, né? Por exemplo, tá todo mundo usando só gás encanado agora, não vai ter entrega e aí eu vou perder. Mas o que eu aprendi com aquela operação? Como que eu posso adaptar? Como que eu posso ver a necessidade do mercado hoje e fazer a coisa acontecer? Então, faz muita diferença. E é bom, né, a gente ter essas reflexões, que vão gerando muitos insights e quem está escutando também acaba tendo essa oportunidade de refletir junto com a gente, olhar para a sua realidade e começar a pensar, opa, isso aqui encaixa para mim. Nossa, isso me levou a esse pensamento. A refletir o que eu posso fazer, né, dentro do meu negócio para poder melhorar, né, que seja a minha análise para uma tomada de decisão, que seja, né, para poder engajar, motivar a equipe, que seja para o sucesso, né, ali do atendimento com o cliente. Eu falo assim que o marketing, né, digital, com tudo isso, eu vejo muito que assim, a tecnologia está evoluindo, as coisas estão mudando a forma de fazer, mas tem uma essência, né, que vem por trás de tudo ali. Eu falo, essa essência eu vejo que não muda muito. Né? Não muda nada. Eu tive essa conversa hoje. Eu estava conversando com um colega de trabalho, ele pediu a indicação de alguns livros de marketing que podia ajudá-lo a embasar. E aí eu indiquei para ele 4 livros e o primeiro que eu indiquei, eu falei com ele muito sobre isso. Olha, a gente está vivendo um momento de muita inovação. Tem muita técnica, muita ferramenta, tem muita gente falando, mas se você não souber a base da comunicação, se você não entender o que sustenta, porque o ser humano continua sendo ser humano, a gente continua pensando como ser humano e a gente precisa saber lidar com pessoas. E é por isso que eu falo que por trás de toda a inteligência artificial precisa de ter um humano e ter pessoas, né? E se você não entender esses fundamentos, se você não entender a base de como que isso acontece, né? Do marketing, da neurociência, falando de uma forma mais profunda nessa área de comunicação, dificilmente você vai operar bem uma ferramenta que qualquer que seja, a mais brilhante que seja, não vai conseguir. Então é importante a gente buscar esses fundamentos, buscar essas bases, entender comportamento humano. Todo empresário, seja o B2C ou B2B, vai precisar de ter esse contato humano em algum ponto, né? E entender de pessoas também, não só de processos e de ferramentas. E se a gente não buscar essas bases, não adianta. Nada funciona, nenhuma gestão vai para frente. É necessário demais a gente se atentar a isso. Renata, a gente falou aqui, né, de alguns exemplos. Eu mesmo dei alguns exemplos que a gente está usando tanto aqui quanto nas outras empresas também. Mas conta pra gente, assim, né, um case muito legal de sucesso que vocês tiveram com o uso, né, da implementação, ou na empresa de vocês, ou num cliente, que eu acho que o empresário, ele gosta de ver isso, né? Falou assim, tá falando muito de inteligência artificial e tal, mas assim, o que aconteceu na prática, qual que foi o resultado, sabe? Sim, não, é possível a gente encontrar aí muitas coisas, muitas pessoas e empresas que já usaram a inteligência artificial para mudar a chave do negócio, né? Tem um caso muito interessante de uma empresa pequena de prestação de serviço que precisava de otimizar ali a sua entrega, que é o tempo de atendimento, junto com a entrega do produto. Então era 2 pessoas só à frente do negócio para poder fazer a coisa toda acontecer. Uma dificuldade gigante de atender a demanda que estava chegando e estava sendo recorrente, sem conhecimento mesmo para usar o WhatsApp da forma correta, para fazer uma boa organização, e com a implementação de chatbot conseguiu operacionar esse atendimento, e o tempo que era gasto ali nas conversas, tirando dúvidas básicas, eles conseguiram implementar na logística de entrega de produto, né, que é loja de roupa, e facilitou demais, que é uma loja online que funcionava pelo Instagram, então é uma loja pequena,
mas que conseguiu aumentar a sua capacidade, gerar muito mais receita e economizar tempo para poder ter um resultado assertivo. Sim. E isso faz diferença. Outra muito legal é essa que eu até te falei da gestão de hortifruti. Sim. Que é sensacional, né? E é uma implementação que essa empresa, que a gente presta serviço, está fazendo para cada vez mais segmentos de varejo, porque facilita muito o retorno financeiro, evita desperdício e faz com que tanto o seu cliente lá do B2C, sim, ele se sinta, né, bem recepcionado com produtos de qualidade e ao mesmo tempo você como gestor, proprietário da empresa, consegue ter economia, gera mais dinheiro e vai crescendo, tendo espaço para poder pensar em outras coisas, né, olhar para outros tipos de trabalho, de estratégia para se realizar. Bacana, olha só. É o que a gente falou, né? Otimizando aí o tempo e entregando satisfação para o cliente, né? Qualidade, né? Como o caso aí do hortifruti. Sim. Isso, com certeza, evitando perda, né? Para o negócio e melhorando aí o resultado também. Igual quando a gente pensa, né, na questão da loja. Já sabia fazer um estoque legal, já fazia saber uma gestão legal, mas não conseguia atender a demanda de cliente e os clientes se sentiam mal atendidos. Muitas vezes não conseguiam fazer o pedido que queria na velocidade, porque eu quero usar hoje, né? Eu quero essa roupa para agora, porque tem uma festa daqui a pouco. Sim. Eu vi aqui no Instagram, tem como mandar para mim, mas aí não dava tempo de atender. E aí você consegue otimizar isso de uma forma rápida, consegue sistematizar e entregar e fazer as entregas em tempo hábil, faz toda a diferença, né? Não, e é sensacional, né? Essa semana eu tive 2 experiências em casa. Eu comprei uma bandeja, aí foi pela Amazon, e aí chegou mal embalada, era uma bandeja assim de acrílico que eu queria para poder organizar umas coisas, um produto barato, 30 e poucos reais. E ela chegou toda quebrada. Nossa. Por quê? Porque não foi bem embalada, estava solta dentro de uma caixa de papelão, um produto frágil quebrou. Então, o que aconteceu? Eu entrei pelo site, fiz tudo. O trabalho que eu tive foi de tirar as etiquetas, colar uma outra etiqueta e se eles já pegaram, eu não sei, tá aqui na portaria do prédio para recolher. Então, quer dizer, uma coisa super rápida que resolveu. Outra coisa foi hoje. A gente quebrou uma peça lá da minha geladeira, o André comprou, chegou e ela não encaixou direito, não era a peça correta. Na minha rua tem um depósito, né, de recebimento e entrega no Mercado Livre. Então o André saiu do apartamento, foi até no final da rua. Ele me contou isso, foi agora na hora do almoço. Ele falou assim, Valéria, tinha 2 moças trabalhando. Eu cheguei lá, porque ele imprimiu o QR Code de devolução. A moça só pegou o celular, abriu a câmera, digitou o outro QR Code. Eu não gastei 1 minuto. Ai, nossa, é sensacional. Então, assim, a gente estava falando dessa experiência. E lá em casa, a gente consome muito... por falta de tempo, pela praticidade das coisas, né, vindo, e o tempo todo é isso, a inteligência artificial ajudando para poder facilitar. Com certeza. Dentro da nossa operação de marketing, a gente usa o tempo todo, né? Então, desde a edição do podcast, que fica muito mais rápido, mais ágil. Claro, tem que ter o fator humano para poder ter o senso crítico, entender o que é legal, né? Na hora de desenvolver um texto robusto, então ele faz, inclusive muito para quem produz muito conteúdo, que é o caso da agência de comunicação, a gente tem as correções corretas, né? Então eu posso implementar o tom de voz do meu cliente, né? E pedir para ler o texto do redator e ver se está dentro do tom, se não tem nenhum erro de português. Isso tudo otimiza tempo, porque o tempo de um revisor, né, e de uma alta demanda de conteúdo custa caro. Então é possível implementar em várias áreas, em diversos segmentos, de forma muito prática, né? Sim, é mais legal. Com certeza, que legal. E olha só, né, a gente está aqui já há um tempo, seguindo aí para o encerramento do nosso podcast. E eu queria, assim, né, o que você, Renata, especialista nessa área, teria, assim, mesmo de mensagem para o pequeno, para o médio empresário, sobre essa questão da inteligência artificial? Qual seria, assim, aquele ponto que você deixaria, sabe, para eles aqui? Sim, eu vejo que é a forma de você mudar, né, o seu momento, de mudar o jogo do seu negócio. Ele pode estar funcionando bem, mas ele pode ir além. Então, utilizar a inteligência artificial para melhorar a sua eficiência, né, para economizar e para gerar receita,
vai ser um diferencial competitivo gigante para você conseguir se movimentar. Faz sentido, é importante e é, acima de tudo, sobre pessoas. Então, você tem poder na sua mão. O poder decisório é do empresário, de querer mudar o jogo ou não e de usar esse recurso a seu favor. É o que a gente falou aqui, né? Muito de usar a inteligência artificial, da importância para as tomadas de decisão dentro do negócio que vão impactar em tudo isso. Com certeza. Né? Que você falou aí. Porque vai ser uma decisão que você vai tomar que vai melhorar a sua eficiência, vai melhorar o seu resultado, muitas vezes vai reduzir ali um custo, uma perda, e isso pode mudar o jogo do negócio em relação à competitividade mesmo, né, de mercado. Né? Você fica mais competitivo, você fica mais ágil, você economiza e consegue direcionar recursos para áreas que estão precisando, que estão demandando ali no momento. Você consegue ir crescendo, né? E não fica para trás, porque vão ser poucas pessoas que não vão se movimentar. Sim. Né? Não cabe. Eu acho que nenhum empreendedor quer, né, não prosperar com o negócio. Então, se a gente quer prosperar, a gente precisa se atualizar. E é o que eu falo, gente. Você que é empresário e empresária, tem que atualizar. O que eu falo, a gente não precisa saber fazer tudo e nem deve, porque a gente precisa delegar, né, as coisas. Mas você precisa saber das possibilidades que tem ali para você mudar o seu negócio. Porque se você não se atualiza, se você não vai atrás, não faz um curso, um treinamento, não ouve um podcast igual esse aqui, com esse monte de dica, né, que a Renata deu aqui pra gente hoje, brilhante, você fica para trás. É isso, né? Mesmo. A gente tem que se atualizar. Isso aí. Renata, agora vamos lá, né? No nosso finalzinho, que a gente fala aqui do nosso momento jabá, né? Conta pra gente, quem tá aqui ouvindo nosso podcast, né? Como que te acha, quais são os seus contatos, que você quiser deixar aqui, lógico. Ótimo. Podem me encontrar no meu Instagram, @renataarrudas, tem um S no final, e também na Roy Lab. É só digitar roylabdigital.com.br. Soletra Roylab, pra gente só porque R-O mesmo. ROILAB. É bem, isso, bem fácil. É fácil de encontrar. Nesses dois ambientes vocês conseguem falar comigo, a gente consegue trocar uma ideia, né, desenvolver algo que seja interessante para sua empresa, que seja direcionado para o marketing, que possa fazer a diferença, que possa te ajudar a ter uma análise interessante. Na Roy Lab a gente tem um serviço que é de CMO as a Service, que é muito legal. Então, se tem uma média empresa que está precisando de uma visão de marketing mais assertiva, de um diretor que vai ali conseguir conduzir, né, e te orientar. Então, tem essa facilidade e a gente está sempre antenado com a inovação, pensando na melhor forma de fazer com que isso possa ajudar o nosso cliente a obter os resultados, a conquistar, né, o que ele está ali se propondo a fazer. Bacana, muito bom. Renata, gostaria, né, de te agradecer muito aí pela disponibilidade do seu tempo de vir até aqui para a gente poder, né, conversar um pouco sobre esse tema da inteligência artificial, trazer, né, grandes conhecimentos, grandes insights aqui para os empresários e empresárias. E é isso, pessoal, a gente então finaliza hoje o nosso podcast, convidando você aí para poder seguir essa temporada de 2024, que tanto eu e André vamos estar recebendo aqui grandes profissionais de várias áreas para poder te ajudar aí no seu dia a dia, para você ter cada vez melhor resultado. Lembrando que toda quinta-feira sai um novo episódio de podcast aqui do EvexCast e nos acompanhe aí nas nossas redes sociais também, para você estar vendo aí nosso conteúdo diário. O meu Instagram, Valéria.Bax, do André Bax, _oficial, e também no Evex Educação Empresarial. Tá disponível vários cortes, também tá no nosso canal do YouTube, Evex Educação Empresarial. E é isso, e a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Obrigada, Renata. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui com você. Obrigada.